Olá, queridos amigos e família Sementes de Vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de inspiração e crescimento. Aqui quem fala é o Diácono Walter. Eu converso com muitas pessoas e percebo que a maioria de nós vive em uma espécie de piloto automático. A gente segue o fluxo, faz o que parece mais fácil, segue o conselho popular. Mas e aí? A vida começa a desandar, a casa vira uma confusão, o dinheiro nunca dá, o estresse bate a porta e a gente se pergunta: onde eu errei? Por que as coisas não funcionam para mim? Você já passou por isso? A Bíblia, como sempre, tem a resposta. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 14 de Provérbios, um verdadeiro mapa que nos alerta sobre o caminho que parece ser o certo, mas que é, na verdade, uma armadilha. E o melhor, ele nos oferece a solução. Vamos descobrir que a chave para resolver nossos problemas, seja na família, nas finanças ou na paz interior, está em fazer escolhas que a maioria não faz, em construir nossa vida com a sabedoria que vem do alto. Prepare-se, porque o que vamos descobrir aqui vai te dar clareza para discernir os enganos e a coragem para mudar o rumo da sua vida hoje mesmo. Você está pronto para apertar o pause no piloto automático e tomar as rédeas? Então pegue sua Bíblia e vamos juntos. Provérbios 14 é um capítulo de contrastes diretos, que nos mostra a causa e o efeito de cada atitude. Vamos analisar esses ensinamentos em grupos, garantindo a profundidade e a conexão com a palavra. O poder da edificação e destruição. Iremos ver isso em Provérbios capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Esses primeiros versículos tratam de como a nossa postura e a nossa atitude determinam a estabilidade do nosso ambiente e da nossa vida. Versículo 1. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Você sabia que a sua casa é a primeira sementeira da sua vida? A mulher sábia, isso se aplica a todos que constroem uma família, não apenas arruma a casa, ela constrói com suas ações, suas palavras de encorajamento, sua paciência e seu amor. Já a insensata, a tola, destrói com as próprias mãos, muitas vezes com as críticas constantes, a fofoca, a desorganização emocional. O problema da sua casa pode estar na forma como você está usando as suas mãos, suas atitudes. O apóstolo Paulo nos lembra em Tito capítulo 2, versículo 5, que as mulheres devem ser sensatas, de bom senso e administradoras do lar, mostrando que essa edificação é um chamado divino. Versículo 2. Quem caminha com sinceridade teme ao Senhor, mas o perverso em seus caminhos o despreza. Sinceridade é retidão, integridade. Quem tem essa qualidade teme ao Senhor, respeita e reverencia a Deus. Viver com honestidade é a prova de que você leva Deus a sério. O perverso, que vive de atalhos e enganos, mostra que, no fundo, ele despreza a Deus. O Salmo 37, versículo 18, afirma: o Senhor zela pela vida dos íntegros, e a herança deles será para sempre, provando que a sinceridade atrai o favor eterno. Versículo 3. A conversa do insensato é a vara para sua própria arrogância, mas os lábios dos sábios os protegem. A vara aqui é o instrumento de castigo. As palavras arrogantes e impulsivas do insensato se voltam contra ele e ferem. O problema da sua vida pode ser sua boca sem freio. Já os lábios dos sábios os protegem, porque eles são prudentes e pensam antes de falar. Tiago capítulo 1, versículo 19, nos lembra que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O antídoto direto para o gênio rápido. Versículo 4. Onde não há boi, o celeiro fica limpo, mas a força do boi produz grande colheita. Queremos sucesso sem esforço. O boi aqui é a metáfora para o trabalho duro, o suor, a dedicação. O celeiro limpo é a vida fácil, sem atrito, sem problemas, mas sem colheita. Se você deseja uma grande colheita, sucesso, fartura e crescimento, precisa aceitar o esforço do trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ensina: se alguém não quer trabalhar,
que também não coma. O trabalho diligente é o princípio divino para a provisão. Glória a Deus. O perigo da falsidade e o caminho da vida. Isso iremos ver em Provérbios capítulo 14, versículo do 5 ao 12. Essa seção trata da importância da verdade, da humildade e do alerta mais sério do livro. Versículo 5. A testemunha honesta não engana, mas a falsa testemunha defende a mentira. Sua palavra é o seu maior patrimônio. Se você não é honesto, não importa o quanto você tenha, você não vale nada. A testemunha honesta ama a verdade. A falsa testemunha defende e propaga a mentira. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, o 9º mandamento é claro: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Versículo 6. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento é de fácil acesso para o prudente. Você quer sabedoria, mas não encontra. Seu problema pode ser sua atitude. O zombador é orgulhoso e o orgulho impede a sabedoria. O prudente é humilde e para ele o conhecimento é acessível. Tiago capítulo 4, versículo 6 afirma: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A graça de Deus é o acesso que o sábio tem ao conhecimento. Versículo 7. Afasta-te do insensato, pois nele não encontrarás os lábios do conhecimento. Má influência, afaste-se. Nossas companhias moldam nosso caráter. O insensato não tem sabedoria e não pode te dar o que ele não tem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 é o nosso alerta. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Versículo 8. A sabedoria do sensato é discernir o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. O insensato tem discernimento para saber onde está pisando. O tolo é enganoso. Ele se ilude com seus próprios desejos. O apóstolo João nos aconselha em 1 João capítulo 4, versículo 1, a não crerdes em todo o Espírito, mas examinai se os Espíritos procedem de Deus, mostrando que o discernimento é vital para não cair no engano. Versículo 9. Os insensatos zombam do pecado, mas os justos têm o favor do Senhor. Achar que o pecado é inofensivo, o insensato trata o erro com leviandade, mas o justo sabe que o pecado é sério e por isso vive sobre o favor do Senhor. O temor ao pecado é que nos coloca debaixo da bênção. O Salmo 51, versículo 17 diz: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração que se arrepende do pecado atrai o favor divino. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não pode compartilhar a sua alegria. Este versículo fala sobre a solidão da alma. Ninguém além de você conhece a profundidade da sua amargura ou a intensidade da sua alegria. A solução é correr para Deus, que é o único que sonda e conhece o nosso coração. O Salmo 139, versículo 23 é o nosso clamor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos prosperará. A casa dos ímpios, sua vida, seu legado será destruída, porque não tem o alicerce firme. Já a tenda dos justos, mesmo que humilde, prosperará. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, a construir nossa casa, nossa vida sobre a rocha, sua palavra, garantindo que ela permaneça de pé contra qualquer tempestade. Versículo 12. Há um caminho que parece ser o certo, mas o seu fim é a morte. Você está no caminho da destruição sem saber. Este é o alerta máximo. O caminho que parece ser o certo é a voz do mundo e do seu próprio ego. Ele é sedutor, mas o seu fim é a morte. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho seguro é Ele, mesmo que pareça estreito. Recompensas e consciências. Provérbios capítulo 14, versículo do 13 ao 21.
Aqui Salomão trata da falsidade da alegria, da lei da colheita e do poder da compaixão. Versículo 13. Até no riso o coração pode sofrer, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O riso pode ser uma máscara, uma forma de esconder a amargura. A alegria superficial que vem de fontes passageiras termina em tristeza. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mostrando que a verdadeira alegria é interior e espiritual, não exterior e passageira. Versículo 14. Os infiéis receberão o que merecem por suas atitudes, e o homem bom por suas obras. A lei da semeadura e da colheita é evidente. Os infiéis receberão o que merecem, e o homem bom também será recompensado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 é a regra de ouro. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o ser humano semear, isso mesmo colherá. Versículo 15. O simples dá crédito a qualquer palavra, mas o prudente reflete e considera cada passo que dá. Insegurança e ingenuidade. O simples, o ingênuo, acredita em tudo que ouve. O prudente reflete e considera cada passo. Ele pensa antes de agir. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5, versículo 15, ter de bom senso em vosso procedimento, não como nécios, e sim como sábios. Versículo 16, o sábio teme e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e autoconfiante. O sábio tem temor a Deus, por isso ele evita o mal. O tolo é impetuoso e autoconfiante. Ele se coloca em risco. A Bíblia ensina em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O sábio é vigilante, o tolo descuidado. Versículo 17. O homem de gênio rápido comete loucuras, mas quem planeja o mal é odiado. O gênio rápido age na raiva, cometendo loucuras. O problema do seu temperamento tem solução: domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Lista do domínio próprio como um fruto do Espírito. Versículo 18. A herança dos simplórios é a insensatez, mas a coroa dos prudentes é o conhecimento. A insensatez é a única coisa que o tolo deixa como herança, mas a coroa dos prudentes é o conhecimento e a honra. Provérbios capítulo 22, versículo 1, nos lembra: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e a boa reputação, mais que a prata e o ouro. A coroa do prudente é o seu bom nome. Versículo 19. Os perversos se curvam diante dos bons, e os ímpios às portas da casa dos justos. No final, a justiça prevalece. O perverso terá que se curvar e reconhecer o valor dos justos. Filipenses capítulo 2, versículo do 10 ao 11, afirma que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A justiça e a autoridade final pertence a Deus. Glória a Deus. Versículo 20. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Esse versículo expõe a frieza da natureza humana. O pobre é desprezado e o rico tem amigos interesseiros. A solução é não basear seu valor ou suas amizades em riquezas. Em Marcos capítulo 10, versículo 24, Jesus alerta sobre a dificuldade dos que confiam em suas riquezas para entrar no reino. Versículo 21. Quem despreza o seu próximo comete pecado, mas quem se compadece do necessitado é muito feliz. O vazio da alma. Desprezar o próximo é pecado, mas quem se compadece do necessitado encontra a verdadeira felicidade. Jesus ensina a essência dessa verdade em Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor em ação é a verdadeira fonte de felicidade. A colheita final, justiça, temor e liderança. Isso iremos ver em Provérbios capítulo 14, do versículo 22 ao 35. Estes últimos versículos reforçam
o destino da justiça e do temor a Deus. Provérbios 22. Porventura não erram e se desviam os que planejam o mal? Em contraste, a misericórdia e a verdade abençoam aqueles que planejam bem. Os que planejam o mal inevitavelmente erram. A misericórdia e a verdade são as bases da bênção para quem planeja o bem. O Salmo 37, versículo 4 diz: Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Seus planos devem ser dele. Versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas a mera conversa produz apenas a pobreza. Todo trabalho sério tem proveito. O que não tem proveito é a mera conversa, a enrolação. Colossenses capítulo 3, versículo 23 reforça: o que quer que faça, trabalhe de todo o coração, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para os homens. Versículo 24. A coroa dos sábios é a riqueza que adquiriram, mas a insensatez dos tolos produz a loucura. O sábio é coroado, sua sabedoria lhe traz prosperidade e honra. O tolo só produz loucura. Mateus capítulo 6, versículo 20, nos lembra de acumular tesouro no céu, pois essa é a verdadeira e eterna riqueza. Versículo 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas o perjuro é um traidor. A testemunha verdadeira é uma heroína. Ela salva vidas com a sua honestidade. Efésios capítulo 4, versículo 5 aconselha: portanto, abandonando a mentira, fale cada um verdade com o seu próximo. Versículo 26. Aquele que teme o Senhor tem uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é a nossa maior segurança. É uma fortaleza segura para nós. E o mais lindo é o refúgio para os nossos filhos. O Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 27. O temor do Senhor é a fonte de vida e nos afasta das ciladas da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida, algo que jorra constantemente. João capítulo 4, versículo 14, nos ensina que Jesus é a fonte da água viva. O temor a Ele nos conecta a essa vida. Versículo 28. A honra de um rei está na multidão do seu povo, mas sem súditos, o príncipe não passa de um plebeu. A verdadeira liderança é construída no serviço e na conexão com aqueles que estão sob nossa influência. Jesus disse em Mateus capítulo 20, versículo 26, quem quiser tornar-se grande entre vós, deverá ser vosso servo. Versículo 29. A pessoa que se mantém paciente demonstra grande entendimento, mas quem se precipita em seu espírito exalta a tolice. A paciência mostra grande entendimento. A precipitação exalta a tolice. Colossenses capítulo 3, versículo 12, nos exorta a nos revestirmos da misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 30. O coração em paz e tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. A paz no coração é a saúde para o seu corpo. A inveja é podridão dos ossos. Romanos capítulo 12, versículo 15 ensina a alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O oposto da inveja. Versículo 31. Aquele que oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. Oprimir o pobre é insultar a Deus. Tratar o necessitado com bondade é a forma mais clara de honra a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 40. O que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Versículo 32. O ímpio é derrubado por sua própria maldade, mas o justo busca refúgio até em sua morte. O ímpio é destruído, mas o justo, mesmo na morte, tem esperança. João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 33. A sabedoria repousa no coração do que possui discernimento, mas o que habita no coração dos tolos será manifestado. A sabedoria está escondida no coração do prudente, mas a tolice do tolo é manifestada. Lucas capítulo 6, versículo 45. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O que está em seu coração sempre se manifestará. Versículo 34. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. A justiça é o que constrói e exalta uma nação, ou a sua família, a sua comunidade. O pecado é a vergonha. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos mostra o caminho para a cura e exaltação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Glória a Deus. Versículo 35. O servo que age com sabedoria obtém o favor do rei, mas o que planeja o mal atrai sobre si a sua ira. O servo sábio ganha o favor do rei. O bom trabalho atrai a bênção. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, nos lembra: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desdém. Depois desta palavra maravilhosa de Provérbios 14, agora iremos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa palavra poderosa em Provérbios 14. Obrigado por nos mostrar o caminho da vida e por nos alertar sobre o caminho que parece ser o certo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo, que tem lutado contra o piloto automático, contra a insensatez e contra a falta de discernimento. Dai-nos a sabedoria para edificar nossas casas, a força para trabalhar com diligência e a humildade para temer a Ti. Que possamos rejeitar o que parece certo, mas que nos leva à morte, e escolher o caminho da verdade. Dai-nos a sabedoria para edificar nossas casas, a força para trabalhar com diligência e a humildade para temer a Ti. Que possamos rejeitar o que parece certo, mas que nos leva à morte, e escolher o caminho da verdade. Enche nosso coração de compaixão para que a nossa felicidade venha de servir e amar o nosso próximo. Transforma nossas vidas para que sejamos justos e vivamos sobre o Teu amor, em nome de Jesus. E eu digo amém. Que ensinamento profundo e libertador tivemos hoje. A solução para a maioria dos seus problemas não está em uma nova fórmula mágica, mas em parar de seguir o caminho que parece certo e abraçar a sabedoria de Deus. Vimos que você precisa discernir a sua rota. Lemos isso no versículo 8 de Provérbios 14. Trabalhar com diligência no versículo 4. E, acima de tudo, ter compaixão no versículo 21. A grande verdade é: a sua paz começa no momento em que você escolhe o caminho de Deus, não o caminho do mundo. Agora eu te convido a levar essa verdade para a sua semana. Qual o seu caminho que parece certo que você precisa abandonar hoje? É a procrastinação? A fofoca? A arrogância? Escolha uma pessoa necessitada emocional ou materialmente e pratique a compaixão, como vimos lá no versículo 21. Use a sua energia para edificar. Também vimos no versículo 1. Não para destruir. Se esta mensagem te deu uma clareza para resolver seus problemas, deixe o seu curtir aqui neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque essa é uma mensagem que pode salvar o caminho de alguém. E se você ainda não faz parte da nossa família Sementes de Vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual dos versículos de hoje mais te deu solução para um problema atual da sua vida. Eu adoraria saber a sua escolha. Assista esses dois vídeos, pois eles vão lhe ajudar. Eles aparecerão aí na tela e também estarão na descrição, junto com outros links de livros para a sua edificação espiritual. Um grande abraço e que a sabedoria de Deus te guie no caminho da vida. Até o próximo vídeo.